Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, muito bom dia. É uma honra e uma alegria poder estar com todos vocês nesta manhã de domingo para o nosso serviço dominical. E o tema que nós escolhemos para a nossa reflexão nesse dia é sobre o que mudou em nossa vida após a entrada no Chonwongun e Santuário Chonil. Eu creio que para todos nós, esta foi uma experiência única em nossa vida de fé, em nossa caminhada, e eu creio que também isto vai marcar e vai repercutir em muitos momentos, em muitas circunstâncias pós-evento em nossas vidas. Então, vamos analisar mais de perto essa questão e principalmente entender esse tempo. Tem uma palavra falada pelo verdadeiro Pai que eu gosto muito, que diz que a sinceridade move o céu. Eu creio que dentro da providência divina, a sinceridade de coração é uma das atitudes mais importantes que nós devemos cultivar. E também precisamos entender que a justiça de Deus, ela não é automática, especialmente para nós, seres humanos decaídos, seres humanos descendentes da queda e com muitos problemas ligados, né, ao mundo do mal. Então, a justiça divina, ela precisa ser provocada pela nossa fé. Então, é muito importante entendermos a nossa caminhada na vida de fé e quão importante é nós mantermos a nossa constância na vida de fé. Nesse exato momento, nós temos lá em Jardim, seminário de 40 dias para a América Latina. E veja que há sempre, quando há mudança providencial, na era providencial, há necessidade de um programa de educação para o entendimento da nova era e para assumir a responsabilidade pela nova era. Vamos pensar e vamos nos referir a Moisés, no tempo que ele estava lá cruzando o deserto com todo o povo escolhido de Israel e para o curso da restauração nacional de Canaã. Ele subiu, né, a montanha para receber as tábuas de pedra, os 10 mandamentos de, eh, de Deus. E Moisés estava lá orando e jejuando, claro, fazendo jejum de 40 dias, e é claro que o povo devia estar esperando, aguardando por ele, devia estar sintonizado com ele naquela busca das palavras de Deus. Mas o que aconteceu? Na época de Moisés, o povo construiu um bezerro de ouro. Então vamos fazer uma analogia. Quem é o Moisés desse tempo providencial da América Latina, que está conduzindo esse seminário e essa providência especial, essa travessia, né, de 40 dias que está ocorrendo lá em Jardim? Com certeza é o representante dos verdadeiros pais, da verdadeira mãe aqui na América Latina, o reverendo David Kim. Então, o que vamos fazer enquanto Moisés e os líderes da América Latina estão fazendo 40 dias de seminário? Vamos ficar folgado, que não tem ninguém pegando no nosso pé e nos empurrando? Ou nós devemos de todo o coração buscar também estar em sintonia, estar em harmonia com eles, de alguma forma participando espiritualmente também, mesmo que nós não estejamos presentes lá fisicamente, mas espiritualmente a América Latina deve se tornar uma nesse tempo. E essa é uma grande condição que está sendo levantada em Jardim. E é interessante porque durante as vigílias que estão ocorrendo todas as noites, tem um Johnson especial dos seminaristas, especialmente o grupo, né, que veio da Coreia do Sul, e eles gritam em coreano essas 3 frases: vamos nos unir com a Holy Mother Han,
vamos nos unir com os herdeiros do amor e da bênção do céu, que são os netos verdadeiros, e também pela grande vitória da América Latina. Então, eles repetem isso durante 1 minuto, né? Falando fortemente esse slogan, esse desejo, essa vontade, né? De poder realmente o céu atender esse Johnson durante os 40 dias de seminário. E, ao mesmo tempo, já ouvimos, né? Já sabemos que os 40 dias de seminário é uma preparação para 120 dias de testemunho. Então, com certeza, né, vários grupos, né, 30, 40 grupos desses jovens vão estar sendo enviados por todos os países da América Latina para um período de 120 dias de testemunho. E a meta mínima para conseguir é 4 filhos espirituais, um filho por mês. Então vamos pensar seriamente, né? Será que essa condição e será que esse Johnson é válido só para eles? Só eles que têm que fazer isso? Só eles que têm que dar testemunho em 120 dias? Ou será que todos nós devemos, de alguma forma, arregaçar as mangas e estarmos também envolvidos nessas condições e nesse Johnson? Lembrando que a condição de Johnson, ela se acumula e cria um crédito celestial. Então, quem faz está acumulando esse crédito. Por isso que o Johnson, ele é diário, ele é constante, e nós devemos o tempo todo estar buscando realizar essas condições. Então, vamos analisar realmente o que mudou em nossa vida. Será que realmente mudou? Ou será que nós continuamos o mesmo? Tomando as palavras da verdadeira mãe dadas lá, naquele momento especial, a gente estava ali junto com a verdadeira mãe, ela expressando, derramando o seu coração. Ela falou assim: Pai Celestiais, Criador e Senhor do Universo, hoje, finalmente, alcançamos este dia único, após vós terdes suportado pacientemente e aguardado por 6.000 anos devido à queda. Pais celestiais, nós vos agradecemos, oferecemos nossa profunda gratidão e nossas humildes desculpas. Agora vós sois verdadeiramente o legítimo Senhor desta terra. Nossa segunda, terceira e quarta gerações, as águas puras, nascidas de muitas famílias abençoadas que existem graças aos verdadeiros pais, estão saindo pelo mundo para transmitir a visão do vosso reino terrestre por toda a terra. A partir deste dia, Pais Celestiais, por favor, abrace e ame vossos filhos com todo o vosso coração. Então, mesmo que nós repitamos várias vezes essas palavras, realmente é difícil entender o coração e sentir o coração da verdadeira mãe no momento em que ela estava proferindo essas palavras. E também a manifestação da Holy Mother Han, né, que ocorreu exatamente por esse tempo na entrada no Chonwon-gun. Os pais celestiais desejaram experimentar a vida no reino dos céus na terra por meio dos verdadeiros pais, vivendo em unidade com os filhos e filhas dos pais celestiais. Para que possamos assistir os pais celestiais na terra, deve haver um lar, uma morada digna dos pais celestiais. O Chonwon-gun, Santuário Chonil, é essa morada dos pais celestiais na terra. Este é o palácio que a verdadeira mãe, a filha unigênita, construiu para os pais celestiais. Então, esse foi o presente que a verdadeira mãe deu para os pais celestiais, né, nesse momento especial da história da providência da restauração. E também a cerimônia de entrada no Chonwon-gun, Santuário Chonil, foi realizada com 3 cerimônias que simbolizavam vitória, estabelecimento firme e herança. Nós podemos dizer que esses são, na verdade, 3 estágios
dessa cerimônia de entrada no Cheonwon-gun. Então, é claro, sem a vitória, sem o fundamento de vitória, não haveria o estabelecimento firme. E sem a vitória e o estabelecimento firme, não haveria a possibilidade de legar a herança da maneira como a verdadeira mãe fez. Então, é claro, a união de coração de todas as famílias abençoadas ao redor do mundo, de todas as famílias Chombo que estavam lá, de todos os jovens Água Pura, da verdadeira família, e até especialmente a terceira geração assumindo a responsabilidade pela providência. Então, isso realmente culminou com esse nível de vitória, de estabelecimento firme e herança para os pais celestiais e para os verdadeiros pais, e também, por consequência, para toda a humanidade, para todos nós. Então, em que tempo estamos vivendo? Nós vivemos realmente numa era de ouro. Então, se nós estamos vivendo numa era de ouro, não dá para viver de uma forma normal em um tempo extraordinário, né? Nós temos que realmente viver de uma forma extraordinária. E a palavra de Deus, ela fala em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o propósito desse tempo é nós atendermos a Holy Mother Han, é nós atendermos aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, e sedimentarmos o Chon Il-guk nesta terra. Por que precisa de seminários de espiritualidade como este que está acontecendo agora, que é o segundo seminário na América Latina? Então, o mundo precisa, sem dúvida, de educação espiritual. Por quê? Quem é o ser humano? O ser humano é um ser espiritual eterno, vivendo uma experiência temporária na Terra. Então, por que estamos vivendo essa experiência temporária na Terra? Para aprender sobre Deus e sua vontade, para aprender sobre a verdade e o amor, para aprender e realizar a nossa responsabilidade. E porque também precisamos nos atualizar em relação à providência. Então, basicamente, esse seminário que está acontecendo agora é uma providência para o início, né, um novo início da América Latina. E é por isso que é tão importante a liderança estar lá atendendo esse seminário de espiritualidade. Por outro lado, também é muito importante nós entendermos o que é viver para o outro. Viver para o outro é ajudar o outro a crescer, a realizar a sua responsabilidade, entendendo sempre que nós somos aquela aldeia global, nós somos uma grande família humana sob Deus. Significa dizer, todos nós precisamos adquirir a vitória, conquistar a vitória. Nós não podemos pensar individualmente na vitória. Temos que pensar, claro, na vitória individual, mas estendendo isso para a vitória familiar, a vitória tribal, a vitória como comunidade sagrada dos pais celestiais, a vitória como país, como continente e, finalmente, a vitória mundial. Como nós amamos? Amar significa investir. Sem investimento, não há crescimento. Sem investimento, não há aperfeiçoamento. Sem investimento, não há amor. Em João 15:13, a palavra de Deus fala: não existe maior amor do que este, se alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Então, é claro que Jesus foi esse exemplo supremo, né, de sacrificar-se na cruz para dar a salvação espiritual para a humanidade. Como o amor se desenvolve? Investindo e praticando, vivendo pela causa dos outros. Então, o testemunho é o exemplo mais característico disso, porque quando nós testemunhamos, nós temos que estar orando, derramando lágrimas, investindo nosso Johnson, nosso coração, para que realmente a vida possa ser produzida. É mais difícil gerar uma vida espiritual do que gerar uma vida física.
Então, devemos sempre ter isso em mente. E nosso Pai define o amor, né? Como amar é doar-se, esquecer que se doou e preparar-se para se doar ainda mais. Então, na escola do amor, nós estamos ainda engatinhando, nós precisamos aprender muitas coisas, precisamos ser capazes de expandir o nosso coração para poder usar o poder do amor e para, através do poder do amor, produzir a mudança que queremos ver no mundo. Então, a terceira cerimônia, da cerimônia de entrada, simbolizando herança, foi a cerimônia de herança do amor e das bênçãos celestiais aos missionários Shin Chul-mun e Shin Yun-mun. Naturalmente, eles, que uma terceira geração, os netos da verdadeira família, eles estavam também representando todas, né, as segundas e terceiras gerações, estavam representando todos nós nessa herança sagrada dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Então, pensando lá na era do Novo Testamento, quando consultaram, pediram para Jesus, né, qual é a obra de Deus? Então, Jesus respondeu em João 6:28, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aquela era a época, naturalmente, da fé. Então, o ponto central realmente era crer, era importante crer. Mas e hoje, no Completo Testamento, qual é a obra de Deus? Então, esta é a época da substância, é a época da assistência. Então, hoje a obra é assistir os pais celestiais e os verdadeiros pais, e em atendimento à Holy Mother Han. Por isso que agora, nas orações, nós temos que, né, incluir essa expressão atendendo à Holy Mother Han. É claro, no começo é difícil, a gente não está acostumado, mas se você repete isso todo o tempo, naturalmente nós vamos nos acostumar com esta nova fórmula. Também entendendo a posição e o valor da verdadeira mãe, a filha unigênita. Agora é a era do Chonilguk, o curso da era do deserto está no passado. Em uma nova era, devemos criar uma nova história e uma nova cultura, e por isso venho criando-a de várias maneiras. É a filha unigênita que leva a providência à conclusão. Ela é completada por meio da filha unigênita, a verdadeira mãe, a Wan Oma. Então, veja, as palavras da verdadeira mãe, ela tem muita convicção nessa palavra que ela está dizendo. E por que é importante entendermos isso? Porque a tradição do mundo secular não foi herdada de Deus. As culturas se desenvolveram a partir de Adão e Eva decaídos e expulsos do jardim do Éden, centradas em Satanás. Então, é necessário uma nova tradição e uma nova cultura para atender a Deus e para construir o seu sonho na terra. E os idealizadores, os protagonistas, os arquitetos para isso são os verdadeiros pais. Então, veja, o legado deixado pelos verdadeiros pais, suas palavras, com todo o entendimento de Deus, do mundo espiritual, da natureza humana. Ele foi campeão em 8 áreas e deixou 8 livros, textos sagrados especiais, que são os mais importantes. O exemplo de amor, transformando o inimigo em aliado, a bênção, mudando a linhagem de sangue, a posição de Messias tribal, suas últimas palavras foram centradas nesse tema, uma tradição celeste para servir a Deus e aos outros e para viver no Chonilguk. Famílias abençoadas centrais e famílias Chombo e os jovens água pura. Então, a substância do Chonilguk, povo, território, soberania, e Deus vivendo na terra a partir desta base divina, dessa base celeste. Agora veja, o legado dos verdadeiros pais para as famílias abençoadas tem uma longa história, uma longa trajetória. Começando lá em 1920, quando os verdadeiros pais nasceram, né? 1920 e 1943,
depois as bodas do Cordeiro, a bênção nacional 2003, 2006, a entrada no Chon Jong-un, 2010 a bênção em nível cósmico, 2013 o dia da fundação, 2016 a bênção dos objetos sagrados, 2020 a bênção do registro Chonbo, 2021 a sala Chonshimwon, que foi espalhada ao redor do mundo, e 2025 a entrada no Chonwon-gun, e Deus habita com a humanidade. Então, isso é algo muito, muito especial, muito sagrado nesse tempo, né? Nós podemos realmente viver e experimentar. Então, uma tradição serve para estabelecer um modelo, para eliminar o pecado das naturezas decaídas e os seus efeitos colaterais, os maus costumes, precisa de uma nova tradição, para estabelecer uma cultura celeste em nossas vidas e legar essa cultura para a descendência. Então, veja, quando nós falamos de uma tradição ou um modelo, isso não é uma coisa que você faz uma ou outra vez, esporadicamente. Isso é uma coisa que a gente faz assiduamente, constantemente. Então, o reverendo Kim, ele fala que nós temos responsabilidades diárias, responsabilidades semanais e responsabilidades mensais. Como, por exemplo, o Rundoque é diário, a vigília também é diária, o sermão é semanal, o dízimo é mensal. Mas temos também o testemunho, a oração na sala Chonshimwon, a libertação e bênção dos antepassados, espíritos centrais, seminários. Sempre que eles ocorrem, nós devemos estar buscando atender esses momentos providenciais, porque eles são escoras, eles são marcos importantes para a nossa jornada em nossa vida de fé. Não dá para viver espiritualmente sem se alimentar. Então, nós temos que estar o tempo todo nos alimentando espiritualmente. E esses são alimentos que nós podemos ter no nosso dia a dia. O que é a tradição celeste? É um conjunto de regras de conduta que objetivam criar um mundo do coração onde Deus possa estar presente na vida das famílias abençoadas e dos membros. A tradição celeste seria o modo de vida original centrado em Deus. Então, é um mundo à luz do meio-dia, sem nenhuma sombra, sem o pecado, sem a natureza decaída, sem a maldade, sem nenhuma influência do mal, né, de Satanás em nossas vidas. E por que devemos realmente seguir uma tradição de vida de fé? Porque precisamos aprender como servir aos pais celestiais e aos verdadeiros pais e seus representantes, e como servir nossos irmãos e irmãs, porque precisamos estabelecer unidade entre mente e corpo. Veja, isso que nós tenhamos muito tempo de igreja, sejamos abençoados, tenhamos feito muitos seminários e muitas condições de jejum, oração, vigília e assim por diante, ainda nós temos muita dificuldade de unidade e harmonia entre mente e corpo. E também um outro ponto para a separação de Satanás. Dia e noite, essa deve ser uma atitude constante que nós devemos cultivar, no sentido de nos separar do mal, nos separar de Satanás e tudo aquilo que tem a ver com ele. E, ao mesmo tempo, legar, estabelecer um fundamento para educar os nossos filhos, porque, pela lógica, os nossos filhos devem ser melhores do que nós. E porque precisamos criar essa nova cultura do Chonilguk, é necessária uma nova tradição. Então, veja, o ser humano ele está na posição de meio caminho, uma vez que ele foi criado por Deus, mas ele teve um relacionamento de sangue com Satanás. Então, o ser humano, nessa posição, ele está lutando centrado na porção de responsabilidade humana. A condição de indenização é a porção de responsabilidade humana, porque mesmo que Deus tenha poder, se faltar o direito, ele não pode agir. Então, para nós darmos o direito para Deus agir, nós temos que levantar condições de indenização. Nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. O céu se move diante da sinceridade do nosso coração. A sinceridade move o céu. Então, por isso que nós o tempo todo devemos estar levantando condições para que o céu possa nos abençoar. Eu peguei carona aqui
nas palavras do presidente Samuel, no dia 1º de julho, quando ele falou sobre esse importante aspecto, né, que nós precisamos estabelecer na nossa caminhada. Veja aí, essa situação do ser humano, né, de meio caminho. Então, é muito importante nós purificarmos a nossa motivação e checarmos a nossa motivação o tempo todo. Para crescer, o amor verdadeiro tem que purificar a motivação. O motivo faz toda a diferença no crescimento do coração. E se consertar o motivo, o crescimento espiritual é rápido. Então, nós temos o tempo todo que estar sendo motivados pelo bem, por bons espíritos, pelo aspecto central da providência, pela visão da verdadeira mãe, da Holy Mother Han, e também pela visão da providência como um todo. Por isso que é fundamental estar ali, por exemplo, agora realizando esse seminário de 40 dias da América Latina, porque isso cria uma motivação única, um só pensamento, uma só vontade, uma só motivação, uma só determinação, uma só meta final. E também os relacionamentos de coração. Eu tenho convicção de que nós temos 4 tipos de relacionamentos centrais, né, principais, básicos em nossa vida, que determinam os relacionamentos verticais e horizontais. Primeiro é o relacionamento com Deus, veja, e é exatamente nessa ordem. Com Deus, o relacionamento com Deus tem que vir primeiro, que é o relacionamento vertical. E também nós temos 3 pais para atender: os pais celestiais, os pais verdadeiros e nossos pais físicos, ou mesmo nossos pais espirituais. E muitas vezes nossos abéis, nossas figuras centrais estão na posição de pais também, que nós devemos atender. Por isso essa linha vertical. E também com o próximo, nós devemos amar o próximo. Veja, Jesus ele estabeleceu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Significa dizer, ele resumiu os 10 mandamentos da lei mosaica em 2, porque os 2 sintetizam tudo o que tem lá naqueles 10 mandamentos. Terceiro é amor à natureza, no sentido de preservar, cuidar, harmonizar com a natureza, estar em sintonia também com a natureza, porque a natureza devolve o equilíbrio para o ser humano. E também consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, se você não está em harmonia consigo mesmo, então você também não consegue harmonizar com as outras pessoas. Então, a perfeição depende dos relacionamentos, a felicidade também. Se nós estamos buscando a perfeição ou buscando a felicidade, nós temos que prestar muita atenção nos relacionamentos. É interessante porque eu estava vendo um estudo da Harvard, da Universidade de Harvard, que deu, inclusive, o resultado desse estudo foi esse livro, The Good Life. E nesse livro fala que a felicidade, saúde e vida longa dependem da qualidade de nossos relacionamentos. Também a solidão e o isolamento são estressantes e causam doenças e pioram nosso estado mental. Por isso, nós somos uma comunidade sagrada dos Pais Celestiais e temos que estar o tempo todo interagindo, o tempo todo nos encontrando, não só no sermão dominical, especialmente no sermão dominical, mas sempre que a gente puder, temos que estar junto com gente. O ser humano ele foi criado como um ser social. Nós temos que viver com gente. Não é vivendo com um cachorro que o nosso coração vai crescer, não. Vivendo com cachorro, gato, pássaro, claro, nós estamos amando a natureza, mas é uma coisa muito pequena quando você compara nosso relacionamento com os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. E também, claro, porque eles são nossos iguais, os seres humanos. Também um outro ponto interessante que esse livro fala: quanto mais tempo passamos com uma pessoa, menos gratidão demonstramos para com ela. Veja, é muito comum a gente ser muito gentil com os estranhos, mas às vezes nós somos muito rudes, mal educados, até estúpidos com quem nós estamos vivendo no nosso dia a dia.
Quando a gente olha, por exemplo, o relacionamento marido-esposa, pais e filhos, às vezes entre irmãos, a gente experimenta isso. Eu mesmo tenho que dar minha mão a torcer, minha mão a palmatória, porque eu sou muito desleixado em relação a isso. Eu às vezes trato muito mal, tenho expressões muito rudes com as pessoas que estão ao meu redor, minha esposa e meus filhos. E publicamente estou pedindo desculpa a eles por esse tipo de atitude de minha parte. Também a vida de indenização. Por que que nós precisamos da vida de indenização? Porque tem muita coisa para ser limpa em nossa vida. E veja, nós somos a consequência dos nossos antepassados. Nós somos a herança dos nossos antepassados. Nós não temos só que limpar a nossa vida, nós temos que limpar também os nossos antepassados, a vida deles, as coisas erradas que eles fizeram. Então, isso é amor. É amor porque nós estamos, de alguma forma, conectados com o passado e também estamos conectados com o futuro. Então, nós somos esse elo que precisamos levar luz para o passado e também projetar luz para o futuro, para os nossos descendentes. Então, viver centralizado no coração de Deus significa ressoar. Então, essa ressonância ela só acontece quando nós temos uma motivação verdadeira, relacionamento de coração e uma vida de indenização. Por isso que esse tripé, ele é tão importante, né? A oração, a palavra e a prática. E eu quero agradecer ao presidente Samuel, porque ele me facilitou a vida, né? Me propiciando esses slides, né? Que ajudaram aí a enriquecer as minhas palavras. Então, quando nós olhamos no princípio da criação, baseado em Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas e os seres humanos para sentir alegria e felicidade. Nosso destino, nosso propósito de vida gira em torno da felicidade. Quando o ser humano desfruta de algo como comida, roupa, joias, casa, carro, viagem, tudo gira em torno da busca da alegria e da felicidade. É interessante porque o resultado das três grandes bênçãos é a felicidade e a alegria, forma está lá especificada em Gênesis 1, 28. Então, a felicidade é o resultado deste propósito de vida, porque as três bênçãos são o propósito da vida de todos os seres humanos. Veja que na introdução do princípio divino, os verdadeiros pais falam assim: todas as pessoas lutam para alcançar a felicidade e evitar a infelicidade. Como então a felicidade pode ser alcançada? As pessoas sentem alegria quando seus desejos são satisfeitos. Então, qual deveria ser nosso maior desejo na vida? Nosso maior desejo deveria ser sentirmos-nos filhos e filhas amados dos pais celestiais. Nós deveríamos realmente nos sentir abraçados pelos pais celestiais. Esse coração nós deveríamos cultivar toda a nossa vida. Ao mesmo tempo, deveríamos também sentir que os pais celestiais acreditam e confiam em nós, que precisam de nós. Veja que a verdadeira mãe, ela falou muito recentemente: eu preciso de vocês. Ela falou isso no jardim, ela falou isso lá na Coreia, né? E no lema desse ano, ela nos qualificou, nos colocou num pedestal de povo escolhido. Povo escolhido para quê? Povo escolhido não para ficar lá sentado num trono, num pedestal, mas para a gente arregaçar as mangas e cumprir a responsabilidade para mudar este mundo e para estabelecer o reino dos céus na terra. Então, sobre a conclusão da providência, no dia 18 de março desse ano, a verdadeira mãe falou assim: criei as condições para trazer o Criador, os pais celestiais, à terra, e disse: eu sou a Holy Mother Han. Isso é, na verdade, a mãe do universo. Não é só o pai criador, mas a mãe. A mãe que estava oculta até agora foi revelada como uma realidade. Eu fui. E fui eu quem mostrou tudo isso. Isso é a conclusão da providência. É isso que devemos entender.
Então, é claro que devemos atualizar nossa visão, nossa mente, nosso coração, né, nosso espírito em relação a esse momento histórico que a Holy Mother Han estabeleceu para toda a humanidade. Ao mesmo tempo, para o firme estabelecimento do Cheon Il-guk, a verdadeira mãe estabeleceu a estrutura, né, do Cheon Il-guk. A mãe restaurou o nome dos pais celestiais, por isso que nós chamamos pais celestiais, pai e mãe celestiais, mudou nosso título para Messias Tribais Celestiais, Messias Tribal Celestial, promulgou a Constituição do Cheon Il-guk, publicou novos textos sagrados para a era do Cheon Il-guk, criou 3 estratégias, que é o testemunho, criação de ambiente para o testemunho e formação de jovens capacitados para a futura liderança. Ela estabeleceu a Academia da Paz Universal, a UPA, para formar jovens líderes para o futuro eterno do Cheon Il-guk, e criou também a Fundação Wonmo Pyongye, com bolsa de estudo aos jovens, para realmente se capacitarem para a futura liderança da providência. Eu trouxe a 3ª geração à frente para estabelecer a tradição da providência. Enquanto estiver na terra, criarei todos os ambientes para serem fluidos como água corrente. Planejarei e desenvolverei Cheonshimwon como um lugar para cultivar indivíduos talentosos como água pura, que possam comunicar-se com o coração puro e limpo do céu. Então veja a convicção, a determinação que a verdadeira mãe tem, e principalmente o apoio, o suporte, a confiança que ela está depositando na 2ª, 3ª geração, as gerações futuras, para alavancar a providência futura. E também a mensagem de Ano Novo da Verdadeira Mãe de 2025. Estamos entrando no 13º ano, desde o início de uma nova história, através dos vitoriosos verdadeiros pais. A responsabilidade dos verdadeiros pais é cumprir o sonho dos pais celestiais na terra, o ideal da criação e o reino dos céus na terra. Os verdadeiros pais deram origem a muitas famílias abençoadas ao redor do mundo, por meio de suas 2ª e 3ª gerações, juventude e água pura, se espalhando pelo mundo como gotas que se unem, formando rios que correm para o mar. Nosso futuro será gloriosamente brilhante. Veja que maravilhoso é a confiança e a esperança que a verdadeira mãe tem em relação a esse futuro glorioso e brilhante. E também, lembrando o lema para o ano de 2025 e para frente, né? Nossa verdadeira mãe, ela fala não só esse ano, mas para os anos futuros. Ela fala que no 13º ano do Cheon Il-guk, quando atendemos substancialmente ao Criador, os pais celestiais, que nós, famílias abençoadas ao redor do mundo, nos tornemos verdadeiros filhos e filhas de Cheon Il-guk, cumprindo nossa responsabilidade como povo escolhido em unidade com os verdadeiros pais. Para nós sermos povo escolhido, devemos cumprir nossa responsabilidade e devemos manter unidade com os verdadeiros pais. Então, esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade nesse tempo precioso da providência. A verdadeira mãe fala assim, essa é a única forma para seguir atualmente se você quer receber a coroa de glória. A única forma para provar que viveu nesta era com os verdadeiros pais. Por favor, gravem isto em seus corações. Né? Então, eu creio que essas palavras elucidam bem, né, toda a nossa esperança, todo o nosso desejo para esse tempo e principalmente o nosso coração de estarmos juntos, né, unidos com a nossa Holy Mother Han e unidos com toda a providência mundial para a reunificação pacífica da Península Coreana, a vitória da nação do Japão nesse ataque tremendo que estão sofrendo lá, a vitória dos Estados Unidos como a nação tipo irmão mais velho e também a vitória
na América Latina e Caribe, dentro desse novo momento providencial, e especialmente com a liderança, né, do nosso Moisés desse tempo, que é o reverendo David Omukim, pelo menos para esta parte do mundo da América Latina. Então, nós oramos e nós desejamos que realmente a fortuna celestial, as bênçãos do céu, estejam com todos os líderes reunidos lá em Jardim para esse seminário de 40 dias e também que todos nós, irmãos e irmãs de toda a providência do Brasil, da América Latina, possamos estar unidos de coração e levantando condições para que tudo aquilo de graça, bênção e vitória e estabelecimento firme que acontece lá em Jardim, a herança, e possa também chegar a cada um de nós, as nossas famílias abençoadas e a todos os membros, especialmente a todas as águas puras. Então, com isso eu encerro a minha palavra com a mais profunda gratidão e o meu muito obrigado.